paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Cleverton que vos fala. Estou aqui buscando fazer alguns vídeos que corresponda a fazer o querer de Deus, levando o conhecimento da palavra do Senhor a todos os amigos, simpatizantes da nossa fé, pessoas que estão preocupadas com as suas vidas espirituais e na questão do conhecimento, crescer no conhecimento e no poder de Deus. Isso nos ensina o Senhor Jesus. Conhecer é importante para que a gente possa melhor servir a Cristo em todos os momentos da nossa vida, no nosso ministério. Portanto, essa é uma proposta que eu quero fazer a todos vocês que é amigo do Face. E se você gostar, curta, compartilhe, faça seus comentários, dê suas sugestões, qualquer coisa colocando embaixo aí do vídeo. Embaixo aí você faz aquilo que você melhor desejar, ok? Nós vamos falar de vários assuntos na realidade. Eu gostaria hoje de tratar de um assunto propriamente dito, um assunto esse que é um assunto de teologia, né? Um assunto de teologia, de vários assuntos que a teologia tem. E nós vamos ter também palavras ministradas aqui da parte do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo nos tocar, né? A gente vai também estar ministrando algumas outras palavras. Gostaria hoje de iniciar esse vídeo, um vídeo que eu tenho aí a pretensão de fazer entre 14 e 15 minutos, 13 minutos, nada mais do que isso. Não é um vídeo grande, mas nesses minutinhos que nós estivermos juntos, eu quero compartilhar bastante informação com você na questão de aprendizado, na questão da palavra de Deus, ok? Quero falar sobre atributos de Deus, né? E dentro desse conceito, atributos, nós vamos falar de algumas teses que até então é discutido isso, né? É debatido, alguns conhecem de uma maneira, outros conhecem de outra maneira. Então eu vou falar algumas coisas sobre essas teses, que é o atributos naturais e atributos morais. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa com vocês, que é o que é atributo, né? As pessoas confundem muito atributo com qualidade. Tem pessoas que têm qualidade, e essas qualidades ela pode ser da pessoa em si, quando o ser ela vai desenvolvendo, como também pode ser desenvolvido em uma questão de você não ter aquilo, né? Uma pessoa, talvez, no mundo, ela não era honesta, mas quando ela passa para Cristo, ela se torna uma pessoa honesta. Então no mundo mesmo, ela vê a necessidade de melhorar, e ela vai lá e melhora. Então isso são qualidades do homem, a capacidade que o homem tem de melhorar cada dia mais. Nessa questão do atributo não, é aquilo que está no ser. O ser já nasce com aquilo, não tem como ser qualitativo e quantitativo. Não, muito pelo contrário, está nele. É aquilo e ponto. Por isso que eu quero tratar de alguns. Quando eu falo de atributos naturais e atributos morais, é uma das teses que se trata dos atributos, que é mais ou menos isso, ó. Atributos que só tem em Deus, no ser chamado Deus. E atributos morais que tem em Deus, mas também tem no homem, né? Deus ele compartilha isso com o homem. Outro atributo é atributo absoluto e relativo. Mais uma vez, o absolutismo ele se trata daquilo que é fechado em uma coisa só. Ele está intrínseco a um ser e ele está intrínseco em Deus e ponto. Não tem como compartilhar isso, e daqui a pouco nós vamos tratar isso com mais propriedade. E o relativo, ele já está dizendo, é relacionado, né? É para outras pessoas também. Tem Deus, mas também tem outras pessoas. Atributos imanentes e transitivo. Imanente, mais uma vez, é divino, é divinal, é aquela coisa transcendente. E o transitivo, que é aquele que transita, que está em nosso meio. São as teses que nós temos aí diante dos atributos comunicáveis, né? E eu quero tratar exatamente de uma dessas teses, trabalhando uma dessas teses,
E uma dessas coisas seria atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Incomunicáveis está dizendo, o in é o não, né? Não comunicado. E o comunicado, ou comunicáveis, é aqueles que estão entre nós. Tá ok? Então vamos para os primeiros atributos incomunicáveis. Primeiro atributo incomunicável é a existência de Deus. Quando nós falamos em Deus, a pergunta é, de onde Deus saiu? De onde Deus veio? De que lugar? De que galáxia? De que planeta? Como que ele foi formado? São questões que, para isso, nós não temos uma resposta. Nós não temos uma resposta, por quê? Porque algumas coisas dentro da palavra de Deus nos explica coisas interessantes, como vamos supor, Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu digo que no princípio, Bereshit bara, né, Deus criou, Bereshit bara Elohim, quer dizer, Deus criou os céus e a terra. Quando eu falo que no princípio ele criou, ele é antes do princípio. Ele é antes da criação. Ele é antes de todas as coisas, né? Então, da onde que veio Deus? Tem um texto em Abacuque que ele é muito interessante. Ele diz assim, Deus veio de Temã e do monte de Padan-Aram, capítulo 3, verso 3 de Abacuque. Porém lá o texto está dizendo que ele veio, não veio de nascência, não veio de natureza, né, da onde ele veio a existir. Não, senhores, porque Temã é próximo da península do Sinai. Então, quando nós tratamos do que Abacuque está falando na sua poesia, ele não está dizendo que Deus veio de Temã, ele saiu de Temã. Deus, ele manifestou seus poderes, a sua glória e as suas maravilhas naquela região, que é a região do Monte Sinai, onde que a nuvem negra, que era a presença de Deus junto com a cavora de Deus, se manifestava no cume do monte. E depois disso, vinha relâmpagos, trovões, ele falava com o povo, ele falava com Moisés, deu as tábuas da lei, e veio ali fazendo milagre em Mara, e a rocha que deu água, o maná que desceu do céu, tudo naquela região. Enfim, deixa eu ler um texto aqui em João 5, versículo 26, que diz assim, ó, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao seu Filho ter a vida em si mesmo. Quer dizer, se está em si mesmo, não tem como nós explicar. Tem uma outra colocação que é muito interessante na questão da autoexistência, quando ele diz assim, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Lá em Isaías 43, ele vai dizer isso. Quem é que pode escapar das minhas mãos? Então, antes, ele já era, ok? Vamos rapidinho aqui que o tempo ele vai embora. Deuteronômio capítulo 6, 4, ele vai tratar de um outro atributo que só tem Deus. Ele é único. Não existe deuses antes dele. Pode existir deuses depois dele, mas antes do nosso Deus não existe. E deuses que vieram após ele foram deuses inventados, constituídos, manipulados pelos homens, formados pelos homens. Formado ideologias através de ídolos e etc. Então, aí é questão de homens. Vamos lá, ele é o único Senhor. Esse atributo está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o Shema de Israel, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Na realidade, esse é o primeiro mandamento. Né? Na realidade, esse é o primeiro mandamento que vai refletir lá em Marcos, capítulo 12, versículo 29. Ok? Então, não tem outros deuses. Não tem deuses. Tem um único Deus. Né? Eu não vou entrar na questão da triunicidade, porque não é o assunto para hoje. Ok? Outra coisa que é interessante em Deus, que nós podemos ficar em paz com o nosso coração. Imutabilidade. O nosso Deus, ele é imutável. Ele não fica trocando de cara. Ele não tem máscaras para ele ficar trocando de máscara. Ele é um único. Ele é um ser único.
e ponto, acabou. Ele não muda porque alguém é mais bonzinho, porque alguém é mais ruinzinho, porque alguém não é especial, outro menos especial. Não, ele não muda. Isso que é o interessante. Então vamos lá. A imutabilidade de Deus está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele diz assim para os profetas: eu sou Deus que não mudo. Isso é interessantíssimo saber que o nosso Deus, ele não tem oscilações como nós cristãos mesmo temos. Uma vez nós estamos lá em cima espiritualmente, outra vez nós estamos lá embaixo espiritualmente, mas o que ele é eternamente, ok? Imutável. Outro atributo interessantíssimo da parte de Deus é a eternidade. Tem uma confusão entre o homem e Deus. Por quê? Por causa da eternidade. O homem, ele adquiriu a eternidade. E Deus, ele tem a eternidade como uma filha. Quando nós vamos ver lá a questão dos nomes, né, de Jesus, você vai ver que ele vai dizer o seguinte: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, nós temos a eternidade em Deus, mas nós não somos a eternidade. E Deus, ele é a eternidade, ok? Uma coisa que precisa ser bem identificada. 1 de Timóteo 1, capítulo 17, vai dizer assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único, seja honra e glória para todos sempre. Amados, nós vamos continuar com outros vídeos, falando ainda sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que ainda nós temos o Onis, né? O Onis, que é tudo. É uma palavra latina, não é uma palavra nem grega, nem aramaica, nem hebraica. É uma palavra latina que foram definidos pelos pais da igreja. E nós temos aí essa questão do Onis. Onis para significar o tudo, o pleno, o completo. Então, assim, antes de nós passarmos para outro vídeo, nós vamos aqui deixar aqui onipresença, tudo, e presença, ou toda a presença, ou cheio, ou pleno da sua presença. Interessante. Então, a onipresença vai deixar um texto em Provérbios 15:3 que vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares para determinar a onipresença deles. Eu gostaria que você ficasse com Deus. Deus abençoe você. Assista o próximo vídeo, que eu vou estar continuando a falar sobre esse assunto dos atributos incomunicáveis de Deus. E depois nós vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus. Deus abençoe, fique com Deus, e a paz de Cristo exceda os vossos corações. Espero vocês estar aqui curtindo, compartilhando, conforme aquilo que vocês quiserem, comentando, dando sugestões. Fique à vontade. Deus abençoe.